Abraão errou e pagou pelas consequências do seu erro. Sim, Abraão errou e Sara foi conivente com o seu erro. Abraão errou e toda a família pagou pelas consequências do seu erro. Abraão errou e toda a humanidade até hoje sofre as consequências do erro de Abraão. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. Neste segundo trimestre de 2023, nós estaremos abordando os assuntos que falam sobre os relacionamentos em família. Será um trimestre maravilhoso e imperdível. Trataremos de vários assuntos do relacionamento, ciúme, traição, criação de filhos, relacionamento entre gerações e tantas outras questões que envolvem família. No trimestre passado nós conversamos sobre avivamento. Neste trimestre nós estaremos conversando sobre família. E nesta primeira lição o assunto é quando uma família age por conta própria. É o título da primeira lição deste trimestre. Quando a família age por conta própria. No primeiro tópico, o nosso comentarista, ele fala sobre as promessas que Deus fez a Abraão. No segundo tópico, ele fala sobre a interferência no plano de Deus, quando a família agiu por conta própria. Já no terceiro tópico, o comentarista fala sobre as consequências de uma decisão precipitada. Estudando essa lição, eu pude observar que esta decisão por conta própria, na qual a família agiu, é justamente o erro de Abraão ter se deitado com a sua serva. Mas observando melhor a lição, ou observando melhor o contexto de vida de Abraão, eu percebo que este não foi o único erro de Abraão. Abraão cometeu outros erros. E é sobre isto, sobre os erros de Abraão, que eu quero estar conversando contigo nestes poucos e rápidos minutos. E eu espero que esta nossa conversa sirva para você como subsídio para a ministração desta lição, desta primeira lição, no próximo domingo. Quais foram os erros de Abraão? E qual é a importância de nós aprendermos e estudarmos sobre os erros de Abraão? A Bíblia, ela é maravilhosa porque ela não encobre os erros dos homens de Deus. Ela mostra as qualidades, ela mostra as competências, mas também mostra as falhas, também mostra os deslizes, também mostra os erros. Um velho sábio já dizia que sábio é aquele que aprende com os seus próprios erros. Mais sábio ainda é aquele que aprende com os erros dos outros. Justamente para nós não precisarmos cometer as mesmas falhas, cometer os mesmos erros. Então, desde a chamada de Abraão até este ponto da lição, nós veremos algumas falhas, alguns erros que Abraão cometera. Eu quero destacar logo o primeiro erro que Abraão cometeu, a sua primeira falha. Em Gênesis capítulo 12, está escrito que Deus fez uma chamada para a vida de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. No finalzinho do capítulo 11, nós encontramos Abraão saindo com toda a sua família, inclusive seu pai, e peregrinando no deserto de Padã Arã. No capítulo 12, nós vemos esta chamada de Deus na vida de Abraão. Porém, lá em Atos, capítulo 7, versículo 2, Estevão, na sua brilhante exposição das Sagradas Escrituras e da história de Israel, ele nos diz que
Abraão ainda estava na Mesopotâmia quando recebeu o chamado de Deus. Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus quando recebeu o chamado de Deus. Logo, nós entendemos que a Bíblia não teve a necessidade de ser pontualmente cronológica. Quando nós lemos no capítulo 12 que Deus faz um chamado a Abraão, não quer dizer que aquele chamado aconteceu naquela sequência cronológica, ele estando em Padã Arã, pois ele não estava em Padã Arã, ele estava na Mesopotâmia, ele estava em Ur dos Caldeus. Logo, nós entendemos que o primeiro erro de Abraão foi não ter ouvido e atendido por completo a chamada de Deus. E a ordem era bem pontual, bem específica. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da sua terra, mas não saiu da casa do seu pai. Toda a sua parentela seguiu a ele, a Abraão e a seu pai, até o deserto de Padã Arã, onde o seu pai, Terá, morreu. Abraão obedeceu pela metade. Este foi o primeiro erro de Abraão, e nós, repito, estudamos esses erros para que nós também não cometamos as mesmas falhas e os mesmos erros. Estando em Padã Arã, Abraão então resolve assumir definitivamente o controle da sua vida e da sua família. Ele se desvincula da família do seu pai, que agora provavelmente Naor, seu irmão, assume a liderança do clã da família, e Abraão então se destaca e segue com a sua própria família, no caso, sua esposa, e detalhe, leva consigo o seu sobrinho. Segundo erro de Abraão, mais uma vez, obedeceu de forma parcial. Sai da casa do teu pai e sai da tua parentela. Ló era sobrinho de Abraão. Logo, Abraão não estava obedecendo a Deus da forma que Deus ordenara. Abraão já tinha saído da sua terra, já tinha saído da casa do seu pai, mas não saiu do meio da sua parentela. E a ordem de Deus deve ser observada e obedecida de forma integral. Este foi o segundo erro que Abraão cometeu. Obedeceu de forma parcial. Pois bem, Abraão chega na terra prometida por Deus e ali se estabelece. Todavia, acontece uma fome naquela região. Com a fome vem a escassez, com a escassez vem a necessidade, com a necessidade vem a preocupação de buscar recursos em outros lugares. Sabe o que Abraão faz? Diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10, que Abraão peregrina até o Egito. Deus não mandou ele ir para o Egito. Deus não mandou ele peregrinar no Egito, muito pelo contrário. Deus falou que ele seria peregrino na terra da sua possessão. Deus falou que ele seria peregrino na terra que a sua descendência iria herdar. Mas Abraão, por conta própria, resolve ir peregrinar no Egito, para lá no Egito buscar ajuda, buscar suprimento, buscar recursos. Estando no Egito, Abraão comete um terceiro pecado, ou um quarto pecado, um quarto erro. Sua esposa, formosa, bonita, Abraão se preocupa e diz para ela, olha, se descobrirem que você é minha esposa, vão me matar e vão te usar para servir ao reino. Então você faz o seguinte, você mente, você diz que você é minha irmã, e assim eles poupam a minha vida e também poupam a sua. Sara obedece a Abraão. E obedecendo a Abraão, ela é observada pelos príncipes e pelo próprio faraó. Faraó, por sua vez, ao entender que Sara era apenas irmã de Abraão, a toma por sua esposa. Está aí o quarto erro de Abraão e suas consequências. Ao tomar Sara como sua esposa,
Faraó atrai para si e para o seu reino a maldição, o castigo e o juízo de Deus. Coisas começam a dar errada no reino de Faraó. Ao tomar Sara como sua esposa, a Bíblia diz, lá pelo versículo 16, que Abraão prospera. Faraó concede a Abraão vários dotes, vários bens, vários servos e servas. Abraão estava prosperando em meio à mentira, em meio ao engodo. E tem uma linha teológica que diz que Abraão não mentiu, porque pelo fato de Sara ser da mesma linhagem, da mesma parentela de Abraão, Abraão então poderia assim dizer que Sara era sua irmã. Todavia, além de parente próximo, Sara era sua esposa e Abraão negou esta informação. Abraão falou apenas a metade da verdade. Da mesma forma que anteriormente ele obedeceu a ordem pela metade, desta vez ele falou a verdade, mas falou pela metade. Neste quarto erro de Abraão, Deus está nos ensinando para nós tomarmos cuidado, tanto com a obediência, que deve ser integral, quanto com o falar a verdade, que não deve ser parcial. Abraão falou apenas a metade da verdade. Deixe-me te falar de um quinto erro que Abraão cometeu, ainda ligado a este quarto erro. Quando o Faraó descobre que Sara não era apenas irmã, não era apenas parente de Abraão, mas era a própria esposa de Abraão, ele reclama com Abraão e despede Abraão de volta para a sua terra. Todavia, lá pelo versículo 16, a Bíblia diz, capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão leva consigo muitos bens, muito gado, muitos servos e muitas servas. Abraão introduziu para dentro da sua família aquilo que pertencia ao Egito. Talvez ele não tinha a percepção do gravíssimo erro que ele estava cometendo em trazer tudo aquilo para dentro da sua família. Se em algum momento você esteve no mundo, você sabe que Egito é símbolo do mundo na Bíblia. Se em algum momento você esteve no mundo e agora você vem para Jesus, é importante que você aprenda esta lição. Não traga para dentro da sua vida aquilo que Deus te libertou lá do mundo. Não traga para dentro da sua família aquilo que pertence ao mundo, porque é isto que pertence ao mundo que você traz, introduz para a sua família, é isto que vai trazer um desastre enorme para a sua vida e para a sua família. Quando Deus falou com Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, Deus estava prevendo justamente isso, que Abraão saísse do meio da idolatria. Abraão precisava sair do meio da idolatria. Quando o povo de Israel, caminhando mais à frente da história, sai do Egito, Deus se preocupou porque foi no meio do povo uma mistura de gente. E foi essa mistura que saiu do Egito e seguiu o povo pelo deserto que fez o povo murmurar, fez o povo pecar. Foi essa mistura que atrasou a caminhada do povo até adentrar na terra prometida. E vou mais longe. Quando o povo entra na terra prometida, toma posse da terra prometida, tinha uma mistura de gente ali ao redor que Deus mandou exterminar, mas o povo poupou muita gente e acabou se envolvendo com a idolatria daqueles povos ao redor. Foi sempre a mistura que causou um desastre e um desconforto no meio do povo de Deus, e foi isso que aconteceu aqui com Abraão. Mais à frente, nós vamos ver então o sexto erro de Abraão. E o sexto erro de Abraão está ligado justamente a este quinto erro, que foi trazer a maldição do Egito para dentro da sua casa. Abraão velho, adiantado em idades, Sara velha, adiantada em idades e, acima de tudo, estéril. Todavia, eles recebem uma promessa de Deus. A tua descendência vai possuir esta terra. Abraão reclama com Deus. Mas eu não tenho ninguém, eu não tenho filhos. E o herdeiro da minha casa é o servo mais antigo, Damasceno Eliezer. Como é que eu vou gerar? E Deus insiste com Abraão. Não, você vai gerar, sua esposa vai gerar. O tempo se passa, Abraão preocupado. Sabe o que Sara
resolve então aconselhar Abrão. Abrão, é costume aqui da região, quando uma mulher não consegue engravidar, ela oferece uma serva. E através desta serva, o seu senhor, o seu esposo, tem um filho. E este filho é contado na nossa descendência. Faz isso, Abrão. Entra a nossa serva e gera este filho para a nossa descendência. Abraão ouviu a voz de Sara. E é importante lembrar que esta serva com a qual Abraão se deitou é justamente a escrava egípcia, aquela que ela trouxe lá do Egito por conta do erro que ele cometeu em ter ido para o Egito, em ter mentido que Sara não era sua esposa. Foi esta serva egípcia com a qual Abraão se deitou e gerou a Ismael. Tantos erros que Abraão cometeu. Era costume da época, era costume do local, era costume da região, era costume dos povos da época. Mas em nenhum momento nós vemos na Bíblia que era um costume aprovado e chancelado por Deus. Deus não aprovava este costume. Embora Deus permitisse, embora Deus tolerasse, não quer dizer que Deus aprovava. Então nós aprendemos com Abraão que existem coisas que Deus até tolera, mas não aprova. Nós aprendemos com Abraão que existem costumes que fazem parte do local, da região e até das pessoas ao nosso redor, mas não devem fazer parte da nossa vida, da nossa existência e da nossa conduta cristã. Tantos erros que Abraão cometeu, e para cada erro, uma consequência. Ou para cada erro, às vezes, várias consequências. E são essas coisas que nós aprendemos com os erros de Abraão. Por exemplo, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai com toda a família. Ele não obedece a Deus. E isso, de uma certa forma, atrasou a caminhada de Abraão e a sua chegada à terra prometida. Quando ele sai de Harã e vai com o seu sobrinho para a terra de Canaã, mais um erro que ele comete, isso gerou conflito entre os pastores, entre os servos e entre o próprio Abraão e Ló, que no final tiveram que se separar. Quando Abraão desce ao Egito e deixa de confiar na providência de Deus, e ali ele praticamente entrega sua esposa para ser esposa de Faraó, ele trouxe consequências danosas para a sua vida, a ponto de o próprio Faraó foi prejudicado por este erro de Abraão, e o próprio Abraão trouxe para dentro da sua casa as mazelas e as maldições do Egito. Quando ele então entra com a sua serva e nela gera um filho, nome deste filho, Ismael, Abraão mais uma vez comete outro erro. E qual é o erro que Abraão comete? Ele divide a sua família. E até nos dias de hoje, Ismael e Isaque vivem em briga. Ismael e Isaque em briga até os dias de hoje, sim. Ismael é o pai dos ismaelitas, ou seja, das nações árabes. E Isaque é o pai dos hebreus, ou seja, de Israel. Até os dias de hoje, as nações árabes brigam com Israel por conta de um erro cometido lá atrás por Abraão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos com Abraão aprender os erros que devemos evitar e seguirmos em frente na nossa caminhada cristã, seguimos em frente com a nossa família, que deve ser pautada na obediência e no temor da palavra de Deus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença, por você ter assistido este vídeo. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar o like, não esquece de curtir, não esquece de deixar um comentário, compartilhar este vídeo. É muito importante a sua interação. E se inscreva nas nossas redes. Muita gente nos assiste, gosta dos nossos vídeos, mas ainda não são inscritos nos nossos canais. Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento, em todas as mídias. No YouTube, no Facebook e no Instagram. Roque Ribeiro Oficial. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até a próxima aula.
E na próxima aula aprenderemos sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Um assunto muito importante, de extrema importância para as nossas vidas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.